Pessoal, para começar, né, essa parte da tarde, muito bem, logística, vem de uma terra, não sei qual água que essa turma bebe, porque nunca vi formar tanta gente boa em logística quanto o Sul. Eu convido ao palco ele que hoje toca toda a parte gestão comercial da Total Express, passou por uma experiência muito boa na B2W, no Grupo Ultra, Ismael Fuentes, da Total Express. Salva de palmas, pessoal. Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Bom, sempre uma palestra depois do almoço é duro, né? Porque está todo mundo quietinho, mas vamos lá. Acho que, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu estou nesse mercado aí desde que a gente entregava livro, CD e DVD. Né? Hoje, vocês, todos que têm negócio aí, sabem da complexidade de tudo que a gente carrega. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco de como é que a gente olha para esse mercado, como é que esse mercado evolui. A gente que é aquele parceiro estratégico que, quando tudo dá certo, não tem barulho, e quando alguma coisa dá errada, a gente faz parte daquele 1%, 2% que dá um insucesso e a discussão com o cliente final. Né? Especialmente quem trabalha com cliente final sabe da dificuldade, né, e da velocidade que um cliente final tem. Quer dizer, ele sempre é um cara muito rápido, ele é um cara que te aciona em redes sociais, te aciona via CX, enfim, todas as áreas. Então, é um pouco mostrar aqui da gente, enquanto Total, uma visão de negócio, um pouco da nossa estrutura, porque muitas vezes a gente é aquele cara que, depois de tudo estruturado, alguém procura uma logística. Então, é mostrar para vocês um pouco de como é que a gente se prepara para esse mercado e depois dar uma visão de como é que a gente está olhando aí os próximos passos e tudo que veio acontecendo, especialmente conosco e com o mercado depois da pandemia, que eu acho que, para mim, que já estou há mais tempo, a pandemia é um grande divisor de águas. Quer dizer, tudo que aconteceu até a pandemia é de uma maneira um pouco mais estável, e de lá para cá o mercado começa a ter uma série de nuances e, claro, acelerando com outros comportamentos aí. Então, vamos falar um pouco disso. Aqui é um rápido overview, né, de o que é a Total. Então, a Total é um operador logístico com mais de 30 anos. É lógico que ela nem sempre foi do e-commerce. Ela começou com a parte de encomendas e, naturalmente, ela foi derivando aí, depois de ter entrado embaixo da estrutura do Grupo Abril, enfim. O mercado faz ela ter uma mudança de comportamento. Lembrando que a gente atende 100% a gente cobre 100% do Brasil. Aqui falando um pouco de estrutura, né? Então, grandes números. Hoje, cobertura nacional, são mais de 10 mil clientes, e aí aqui a gente está falando de clientes de todos os tamanhos. Então, desde big players internacionais, 100% digital, com volume absurdo, até o pequeno player, né, aquele PME, que eventualmente ele tem 1, 2, 3 encomendas por semana. Quer dizer, aqui, eu acho que uma coisa que diferencia sempre os operadores e os operadores logísticos que estão dentro da nossa cadeia é o tipo de flexibilidade que você tem dentro desse mercado. Quer dizer, é natural que você precise acomodar tudo isso com muita tecnologia, muita flexibilidade operacional, até porque, para cada um de vocês aqui que tem o seu próprio negócio, cada um de vocês tem uma particularidade, cada um se comunica com o seu cliente de alguma forma, cada um se comunica com o operador logístico de alguma forma. E aí, quando a gente fala se comunicar, vai desde o atendimento até a questão sistêmica, a estrutura, a arquitetura sistêmica que a gente precisa ter para poder acomodá-los. Aqui, eu vou passar rapidamente esse slide, aqui é muito mais para mostrar para vocês como é que a gente olha internamente os 4 pilares. Então, a gente tem um pilar de transporte, um pilar de solutions, um pilar de cross-border, né, que é uma coisa que a gente está falando cada vez mais, seja na importação, seja na exportação, e na questão de logística. Aqui, eu vou passar rápido, mas é só para vocês entenderem o tamanho da complexidade disso aqui. A última parte do círculo, essa parte aqui, são todos os produtos que hoje a gente oferece para o mercado, baseado nesses 4 pilares, aonde a gente entende como core do nosso negócio. Bom, falando aqui agora um pouco de
como é que o mercado está... O que a gente está olhando para o mercado aí nos próximos anos e entender o quanto que todo mundo está preparado. E aí, por favor, isso aqui é só uma sugestão nossa, eventualmente o mercado muda, como mudou na pandemia, e a gente vai ter que se adequar e é a vida que segue. Falando um pouco aqui, olhando de trás para frente, quando a gente está falando aqui de mercados maduros, né, e quando a gente está falando de mercados internacionais, eu acho que o Brasil tem algumas características próprias, ainda que talvez no futuro vão levar a alguns movimentos de consolidação ou não, né? Mas quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você está falando de 3 grandes e-commerce. Você está falando de um Walmart, um eBay e uma Amazon. Quando você está falando de Europa, especialmente a Alemanha, que tem um grande mercado, você também está falando de Amazon, eBay e Otto. Quando você fala de China, ainda esse aqui talvez seja um mercado mais dinâmico, né? Você ainda está falando de Taobao, Pinduoduo e JD. Mas, quando a gente olha Brasil, o número de marketplaces que a gente tem ainda no Brasil é um número muito alto em relação aos mercados onde a gente acaba utilizando eles para a busca de tendência. E aqui, só para deixar claro, a gente não está falando aqui ainda de marketplace, por exemplo, nichados. Tá? Então, a gente tem aqui um mercado ainda muito maior quando a gente está falando de nicho específico de categoria de produto. A ideia aqui, nesse slide, é muito mais trazer para vocês, e esse dado é público, tá? Por favor. É um dado da Conversion, a gente acompanha com eles. Então, aqui, falando um pouco de como é que o mercado estava em abril de 2001, quem eram os players, o quanto de share cada um desses players tinha. Tá? E aí, aqui é uma visão muito mais de mudança de liderança, quer dizer, novos players que chegam, o quanto que eles mexem o nosso mercado ou não. Quando vocês olham, por exemplo, abril de 2022, e aqui a gente está falando muito, aqui tem um ponto importante, que é uma chegada de uma Shopee. Então, a Shopee, em abril, ela tinha 3% de mercado, em abril de 2022, ela já possuía 6% de share. E aí a gente traz aqui, a gente não trouxe o último trimestre, dado que você tem sazonalidades, enfim, uma série de mudanças, e aí muito da estratégia, mas quando a gente olha setembro de 2023, você tem, evidentemente, Americanas, né? E aí eu, por ser antigo e ter vindo de lá, ainda chamo de B2W, mas ela existe uma redução de participação, existe um crescimento de outros players, então uma Amazon começa a crescer, Mercado Livre ali é estável, é o cara a ser perseguido. Então, dessa maneira, a gente olha todo o share dos grandes marketplaces no Brasil. Desculpa o gráfico aí, tá? Mas esse gráfico é o seguinte, ele é uma base 100, tá? Seguindo desde junho de 2021. Tá? Aqui ela é baseada em número de acessos. Então, o que acontece? Utilizando o volume de acessos que tinha em 2021, a gente traz ele até 2023, em setembro. O quanto que esse número aumentou ou diminuiu em acessos em relação a 2021. Lógico, você vê alguns caras crescendo bastante, por exemplo, ali uma Amazon, em relação ao número que ela tinha em junho, ela tem ali um crescimento expressivo. Outros caras vocês veem com uma redução. E evidentemente, alguns players mantendo, mesmo que seja a liderança, mantendo ali muito próximo o número de acesso. Então, a gente vê que existe uma migração natural dentro dos marketplaces, aumentando ou diminuindo o número de acessos. Eu vou abrir aqui para o título ficar bem lógico. Então, aqui a gente começa a olhar, e a gente também é provocado por eles se aproximam, procuram, muito para entender o mercado, muito para entender a complexidade. O Brasil não é simples, né? Acho que, falando um pouco ali do que o Luiz da Neotrust falou, a gente tem obstáculos, a Eva também comentou, são obstáculos fiscais, mudanças a cada estado você tem ali, seja um default, seja uma regra, alguma especificidade. Esses caras muitas vezes vêm de mercados mais maduros e mais competentes fiscalmente. Então, quando a gente olha, esses caras chegam aqui
E essas são notícias que eles vão jogando no mercado. Quer dizer, a Shopee, em 22, informou um investimento de 7 bilhões no Brasil, a Shein chegando, a Ali, e ela vem competir dentro desse mercado onde a gente está inserido, né? Aqui, o número de acessos de moda. Então, em maio de 23, a Shein já tinha 89 milhões de acessos. Quer dizer, isso representa mais do que o volume que todos os players nacionais tinham. Então, a gente aqui está vendo uma chegada, uma velocidade, um investimento dentro desse mercado. E é lógico, esse cara ele toma a cadeia inteira do nosso negócio, seja no transporte, seja em tecnologia. Ele está aqui, ele está inserido junto com a gente. Aqui é um pouco falando um pouco de cross-border, né, e falando um pouco da chegada desses caras. O Brasil, de alguma maneira, se regula. Então, em agosto do ano passado, a gente teve aí o remessa conforme. Isso também mexe com o mercado, quer dizer, quem está inserido dentro dos segmentos que estão esses players sofre ali um pouco de... Sofre esse impacto na concorrência, quer dizer, esse cara chega, ele muitas vezes tem um custo operacional mais barato, ele tem um custo de produção. Então, é importante a gente olhar para esses caras, olha para esse mercado, para poder entender os próximos passos e saber de que forma que a gente está inserido. E aí o inserido é bem importante porque a gente não está olhando só o transporte, a gente está olhando para que tipo de produto que a gente oferece para o mercado. Seja numa internacionalização, seja no modelo de entrega. Aqui, muitas vezes, o frete também é muito importante, o custo de frete. A gente hoje, quando fala Brasil, a gente está falando talvez aí em torno de 6% a 7% do custo do ticket e em frete. E é lógico, né? Existe a pressão do nosso cliente consumidor. Cada dia ele quer pagar menos e quer receber mais rápido. Hoje, para vocês terem uma ideia, das nossas entregas, quando a gente considera volume total, a gente está falando em torno de 2,6 dias, prazo médio de entrega. Isso representa, isso olhando o Brasil, lógico que você tem concentração de volume, quando você está falando de eixo, né? Por exemplo, Rio, São Paulo, BH. BH, para quem é daqui, vocês não têm noção o quanto que esse mercado é de consumidor já. Num evento como uma Black Friday, o volume aqui quadriplica, né? E quando ele quadriplica na nossa mão, por exemplo, que somos um dos principais players, pode ter certeza, esse mercado tem bastante consumidor e bastante oportunidade. Aqui, acho que vem uma outra questão importante, que a gente está sempre de olho, e acho que é o grande produto, e todo mundo nos provoca, que é em relação à operação reversa, né? Acho que a reversa ela ainda é o calcanhar de Aquiles, ela é, muitas vezes, um grande vetor das reclamações do cliente final. Então, quando a gente fala, o Brasil devolve muito pouco, né? Você olha, o mercado dos Estados Unidos devolve em torno de 16%, o Brasil ainda 6%, e a reversa, para a gente, ela é um produto que precisa ainda ter uma maturidade, especialmente porque, muitas vezes, o próprio embarcador, sistemicamente, ele não está pronto, então ele não criou ainda a ferramenta para a gente poder se utilizar e fazer uma reversa de forma qualificada. E a reversa, quando bem feita, vocês podem ter certeza, ela é um baita gatilho de venda. Quer dizer, no momento que o cara sente a confiança que ele pode comprar e ele consegue devolver com sucesso e ter esse reenvio, fechou. Quer dizer, realmente você atrai a confiança do cliente final. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Vivi estava contando de um caso dela. Semana passada não. Início do mês eu comprei um notebook. Aí quando o notebook chegou, enfim, dei a configuração errada, aquela coisa toda, e eu entrei naquele processo de desistência até o 7º dia, desisti no primeiro, nem abri, botei para devolver. Beleza. A loja, que é grande, mandou para mim um e-mail e falou assim, ó, a mercadoria chegou dia 23, eu cancelei dia 23 ou 24. Aí botou assim, ó, a reversa vai ser executada dia 25 de janeiro. Pô, beleza. O que aconteceu? Ninguém apareceu lá em casa. Recebi um outro e-mail falando, puto, infelizmente não deu certo o processo, aquela coisa toda. Agora aqui, antes de
de subir, chegou um e-mail, chegou e disse assim, a próxima tentativa vai ser dia 8/2. Só para vocês saberem, dia 8/2 eu vou estar aqui. E eu estou tentando comunicar com eles para dizer, cara, por favor, quem sabe eu vou numa loja física, entrego, faço o processo, e eu não consigo. Realmente, casualmente, tem alguns amigos que trabalham lá, vou dar a dica para os caras, mano, a gente não está conseguindo conversar com vocês, quer dizer, nem que seja por um chat, por um WhatsApp, eu nem preciso ser humanizado, eu só precisaria fazer o processo de forma fluida e contínua para que desse certo. É um problema? É um problema. A gente vem insistindo há mais de um ano nesse produto, é complexo, mas eu acho que em algum momento a gente vai chegar nesse nível e a gente vai conseguir, porque hoje, e aí não é sacaneando a reversa, tá? Porque 99% da reversa hoje no Brasil acontece via Correios, de uma maneira ou bem ou mal, mas ela acontece. O que eu acho que não existe hoje é qualificação desse processo. Que eu acho que tem... Depois, se alguém quiser bater um papo sobre isso, eu estou à disposição. E aí, aqui, até para o título não ficar estranho, as novas formas de vender, na verdade, a gente está falando um pouco dessas plataformas que estão chegando. Quer dizer, eu acho que, como parte atuante desse negócio, durante muito tempo a gente comprou no site. A galera que está aqui, que é mais da nossa geração hoje, compra no app. E quem está chegando, cara, vai começar a comprar nessas plataformas, porque eu tenho 2 filhos. Um chama Tique e o outro Toque. Eles passam o dia inteiro, né? Exato, o pequenininho chama Tique e o grande chama Toque. Eles passam o dia inteiro nessas plataformas. Quer dizer, imagina o potencial de compra, e eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho depois um case, mas o potencial de compra que tem essas plataformas onde uma criança hoje, sei lá, gasta 2 horas do dia dele passando e assistindo vídeo. Na hora que esses caras vendem, e para esse consumidor que está chegando, a gente vai viver aí uma nova revolução. Desculpa, 1 bilhão de acessos. Acho que esse número é simplesmente surreal. Desse 1 bilhão deve ter uns 10 milhões na minha casa, mas acho que... E aí, aqui, falando um pouco de novas formas de vender, quer dizer, a gente que acompanha esse mercado, a gente vê, seja próximo ao Black Friday, as empresas utilizando a televisão aberta, são os streamings, são as redes sociais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente está falando de um case aqui da Virgínia Fonseca. Né? Ela fez uma live de... Acho que foram 23 horas. É um absurdo o tempo de venda e o modelo de negócio. Quer dizer, a gente começa a assistir uma revolução gigantesca. Quer dizer, e eu, no meu caso, que tenho 46, estou falando de uma galera de uma geração um pouco para trás, então o nível de negócio e a maneira deles acontecerem são realmente incríveis. Eu acho que o e-commerce é isso, ele não tem volta. Ele vai passar o tempo todo se atualizando e passando por plataformas. E a gente está aqui. Quer dizer, nós, enquanto transportadores, enquanto operadores, a gente é o cara que, no fim do dia, tem que pegar essa caixinha de vocês e fazer chegar da maneira mais otimizada possível. E é isso, cara. Eu queria muito agradecer. É sempre um prazer, Vivi. Obrigado de novo. Falar para a galera do setor, quer dizer... A gente, na mesma forma que vocês têm as dúvidas de negócio, etc., a gente passa pelas mesmas dores, a gente está sempre olhando, analisando, tentando estar um passo à frente para poder desenvolver e oferecer a melhor ferramenta de negócio possível. E é isso, galera. Valeu, meu caro. Opa, muito obrigado, Ismael. Perguntas para o Ismael, gente? Tá, então eu vou fazer uma. Depois do almoço, né, sempre dá capricha, devagar. Isso chama alcalose pós-prandial, gente, que vocês estão sentindo aí. Depois vocês dão uma pesquisada no Google, tá? Não vou contar essa história, não, porque é longa. Minha pergunta é o seguinte, Ismael, você comentou aqui, né, um dado muito importante. Nos Estados Unidos, retorno 16%. Brasil, 6%. E você provocou aqui
essa é uma oportunidade que o varejo brasileiro não está aproveitando. E eu vi isso claramente lá, né? A facilidade de devolução. Eu fiz uma compra no e-commerce da Zara lá, chegou com 3 dias, eu não gostei de uma peça, fui até uma loja, a devolução é super fácil, super fluida, tranquila. E isso dá tranquilidade para o consumidor poder, inclusive, comprar, testar, não gostei, voltou. Aqui a gente tem, né, um pesadelo de devolução. E lá, eu acho que já está sendo enxergado como uma grande oportunidade. Como é que você enxerga essa possibilidade aqui no Brasil? 6% só. O mato aqui é alto em relação a isso? Com certeza. E fazendo aqui uma breve explanação para vocês, eu acho que aonde que mora uma oportunidade? Basicamente, hoje, todos os e-commerce, eles necessitam que aquele produto volte, ele chegue no CD para que o crédito daquela compra seja liberado ao consumidor. Isso gera um volume de estresse muito grande, porque como você não tem um processo com uma visibilidade, com um tracking realmente lógico ali durante aquele processo, né? E aí todo mundo que já tem e-commerce já sofreu ou com fraude, ou com atraso, enfim, você tem uma série de não conformidades ao longo desse universo. Quando você tem uma reversa qualificada com um operador logístico, e seja ele qual for, imagine o seguinte: no momento que aquele operador vai lá, se comunica com o cliente final, marca um horário, ok, recolhe aquela encomenda, na hora que ele recolher, se ele pudesse dar um registro fotográfico e uma baixa dizendo que ele coletou, automaticamente você liberaria o crédito para esse cliente final, e isso cria uma satisfação para o cliente gigantesca, quer dizer, você diminui o número de reclamação, porque um processo que vai demorar 20 dias, com 2 dias você matou ele. Entendeu? É uma coisa assim, é uma baita oportunidade. Sensacional. Obrigado, Ismael. Valeu. Salve Valeu, pessoal. palmas. Obrigado aí.